Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. Nosso lema, que vocês já sabem, é menos impostos e mais empregos. Hoje estamos num evento importantíssimo que é do Instituto Muda Brasil, que está apoiando toda a iniciativa nesse sentido. Muito obrigado pela presença. Vamos fazer alguns spots com relação a algumas entrevistas aqui do Instituto. Viemos e estamos convictos que tem condição de fazer um São Paulo diferente. Nós não podemos esquecer que nós já fomos 35% do PIB da indústria, hoje somos 28%, em alguns lugares você enxerga 30%. Entendeu? Mas é inadmissível um Estado que tem 34% do PIB ter uma condição de queda da industrialização. Nós estamos aqui com o Jorge Lima. O Jorge Lima, grande parceiro do nosso futuro governador Tarcísio, e ele vem para uma das secretarias mais importantes em relação à geração de empregos. Eu gostaria, Jorge, que você falasse um pouco sobre um aumento de empregos aqui no estado de São Paulo e também como é que você está enxergando o governo federal, qual o plano de governo federal para geração de empregos também. Olha, vamos dividir em duas partes. A parte federal, eu ainda não consegui enxergar o plano total do governo. E eu, como empresário, executivo que fui a vida inteira, é muito difícil fazer uma análise de um plano quando eu não consigo enxergar o plano como um todo. Por exemplo, numa empresa você tem um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Eu ainda acho que o governo federal ainda está montando equipe, está se desenhando, então ainda não consigo avaliar completamente qual é o plano, qual é a estratégia de governo para geração de emprego. No caso do Tarcísio está muito claro, o governador Tarcísio ele tem como missão dele a geração de emprego e renda no Estado. Aí tem vários programas nossos, tem a reindustrialização da indústria, tem todo um programa de jovem aprendiz para empreendedor, tem um programa de maior foco no empreendedorismo, ou seja, para o Estado de São Paulo eu posso falar que eu participei do plano e conheço a cabeça do nosso governador Tarcísio de Freitas, que é um gênio, ele é uma pessoa fora da curva. Então ele tem uma preocupação, a meta de todo o nosso programa está galgada em alguns pilares, redução de energia, geração de emprego e renda, entendeu? E consequentemente competitividade. Então eu não vejo como o Estado de São Paulo não aumentar a oferta de empregos baseado no plano e na direção que o governador Tarcísio de Freitas está dando. Jorge, você no seu discurso aqui, que foi muito aplaudido e muito bom o seu discurso, você falou, por exemplo, no Desenvolve São Paulo. Eu conheço empresários que pegaram um empréstimo no Desenvolve São Paulo e hoje estão pagando uma taxa de 17%, 18% ao ano. E a empresa fica não competitiva por causa de um imposto, de uma taxa de juros muito alta. Sendo que no Desenvolve São Paulo tem outras linhas de crédito que se cobra 12%. Você acha que vai haver uma racionalização nessas coisas dentro de uma Desenvolve São Paulo? O que eu posso adiantar para vocês que tanto a Investe São Paulo e a Desenvolve São Paulo, que antes estava na Secretaria da Fazenda, agora vem para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela não vai mais estar na Fazenda, no nosso novo desenho. Existe uma determinação do governador Tarcísio de Freitas que a gente use tanto uma, que é uma OS, né, é um contrato de gestão, e a outra é uma agência de fomento. Essas duas passarão por revisões
para que o sentido básico das mesmas seja, a reindustrialização e a atração de investimentos, então ela tem que estar desenhada para isso, ou seja, eu preciso ter uma parte que vai fazer atração de investimentos, que é o caso da Invest, eu preciso ter uma parte que vai montar o programa de reindustrialização e uma parte de planejamento para que isso aconteça. Da mesma coisa Desenvolve São Paulo, que é vamos dizer assim, a agência de fomento, principalmente para empreendedorismo, e seja pela verba que tem para a prefeitura, voltada para a geração de emprego e rendas, ambas vão passar por análise, transformações que encaixe com o nosso plano de governo, que é a diretriz do governador Tarcísio de Freitas de gerar emprego e renda. Então, realmente, essas distorções, nós vamos agora, baseado no diagnóstico que a gente fez, é um diagnóstico de transição, agora nós vamos mergulhar e ver como é que nós vamos transformar essas duas áreas, ou esses dois órgãos, melhor dizendo, um OS, um agente de fomento, realmente cruzando com o plano nosso que está baseado em geração de emprego e renda. Quer dizer, não vai ser uma agência que vai criar lucro emprestando para novos empreendedores? Não. A nossa característica, a determinação do nosso governador Tarcísio de Freitas, que eu admiro demais por causa disso, é todo o nosso movimento no estado de São Paulo está galgado na geração de emprego e renda. É isso que nós vamos fazer, tanto que está no nosso plano a eliminação da substituição tributária, está no nosso plano rever ICMS, está no nosso plano rever IPVA, está no nosso plano fazer o arcabouço tributário mais justo, ou seja, a mentalidade do governador Tarcísio de Freitas é desenvolver o Estado através de geração de empregos e renda. Essa é uma cabeça fundamental dele e que ele cobra de todos nós secretários que estamos com ele. Eu posso convidar aos empresários da Confederação Nacional de Serviços que tiverem boas ideias para essa área, para enviarem para você? Eu sugiro até fazer uma reunião, vamos pessoalmente fazer uma reunião. Outra determinação do governador Tarcísio de Freitas, que é uma coisa que nós fazíamos no Ministério da Economia, mas ele fazia também no Ministério da Infra, nós não vamos governar longe dos empresários, porque quem sabe é quem está vivendo na ponta. Nós queremos escutar vocês, estamos abertos a fazer reuniões todo momento para achar que desenha ideal e faz parte do jogo democrático. Tem um sim e um não. O não você explica o porquê. O sim é fácil. Mas estamos totalmente abertos a recebê-los a hora que vocês quiserem. E repito, é uma determinação do governador Tarcísio de Freitas que seja um governo aberto com a participação empresarial de todos os segmentos. Você vai ter muita colaboração da CNS. Nossa, Jorge. eu acho um prazer ter colaboração, até porque eu já falei, uma das maiores imbecilidades que pode existir no serviço público, e eu falo isso por ser empresário e tive uma experiência de 2 anos de economia, agora estou com o Tarcísio, com quem eu admiro demais. Eu sempre falo o seguinte, seria louco achar que nós conhecemos, o setor público conhece mais que o empresário. Aí é inversão completa de valores, nós não acreditamos nisso e estamos prontos a recebê-los quando quiser, o governador vai estar, eu estou à disposição, a hora que vocês quiserem. Jorge, vamos lhe dar bastante trabalho. Muito obrigado. Isso, não, isso é bom. Se não tiver trabalho, eu fico preocupado. Obrigado, Jorge. Em 1994, foi instituído a tabela progressiva do imposto de renda da dedutibilidade dos salários. Na época que isso foi introduzido, era isento quem ganhava 9 salários mínimos. De 94 até 2022, consecutivamente, ano após ano, isso foi defasando, porque ou não houve aumentos nenhum, ou aumentos abaixo da inflação. De forma que hoje é isento quem ganha aproximadamente 1 salário mínimo e meio. Ou seja, saímos de 9 salários para 1 salário e meio. Sérgio, nós estamos aqui no Instituto Unidos Brasil e a grande discussão está sendo muito em volta do emprego e da tributação em cima do trabalhador. Então foi muito falado sobre o aspecto de que o nosso trabalhador custa muito para a empresa e esse é um grande jargão e ele recebe pouco. E você colocou muito bem sobre esse aspecto. E eu queria que você colocasse para a CNS, a Confederação Nacional de Serviços, exatamente esses pontos que você falou. Muito prazer em estar aqui, um abraço aos amigos da CNS. Eu chamo a atenção sobre a tabela do imposto de renda da dedutibilidade dos salários, que foi criada em 1994
onde a isenção era 9 salários mínimos. Hoje, em 2022, essa isenção é 1 salário mínimo e meio. Ou seja, se fosse mantido a dedutibilidade, hoje quem ganha R$10 mil não pagaria imposto de renda. Pelo sistema atual, paga em torno de R$ 2.500. São R$ 2.500 que deixam de ser consumidos nos serviços, nos restaurantes, no varejo como um todo. E a gente, empresariado, isso passivamente, governo após governo, ou não corrija essa tabela ou corrija abaixo da inflação. Temos um grande desafio de recompor para que a gente defenda os nossos trabalhadores. E, além de defender os nossos trabalhadores, a gente, de toda forma, a gente está defendendo no Brasil a economia em si, porque se o trabalhador ganha melhor, ou seja, não é que ele ganhe melhor, o que ele põe no bolso, ele vai gastar mais e vai gerar mais negócios e mais emprego. Você não pode ter um país competitivo onde o empregador paga 100 e o empregado recebe 50, que é o que está acontecendo hoje. Então não pode ter um custo de 100 e uma percepção que a pessoa põe 50 no bolso. Em outros países essa realidade é muito diferente. Então nós precisamos urgente da desoneração da folha, combinado com uma correção da tabela do imposto de renda, que é o justo, e um país forte se constrói com a renda distribuída. Agora, eu ouvi muito aqui que o aspecto de os empregadores, através das suas associações, e também os que defendem os trabalhadores, os sindicatos de trabalhadores, e todos com um objetivo único de gerar mais emprego e melhor renda para o trabalhador. Você sente isso também no seu dia a dia? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é um objetivo absolutamente comum. A gente precisa gerar mais empregos de mais qualidade, e para isso você faz fomentando o empreendedorismo, deixando as condições de instalação de novas empresas e de competição das empresas atuais cada vez mais moderno e simplificado. Muito obrigado, Sérgio. Não é por gastança pública, não é por crescimento do Estado. O meu saudoso pai, que nos deixou o ano passado, do alto da sua sabedoria do 4º ano primário do Grupo Escolar de Caraúbas, ele dizia que um país era como uma carruagem, onde tinha o peso da carruagem estatal, do Estado, e a sua força de tração. E a correlação entre prosperidade de um país, entre poder de inclusão, entre melhoria das qualidades de vida, é inversamente proporcional ao tamanho dessa carruagem estatal. Nós chegamos a um tamanho de Estado absurdo. Eu chegava a dizer que o carrapato ficou maior do que o boi, né? Os 35% de carga tributária, mais o déficit, mais o parasitismo, os privilégios dessa gigantesca carruagem estatal, fez com que a sua força de tração, que somos nós, empreendedores e empresários, já não tivéssemos a capacidade de puxar esta carruagem. Boa noite, estamos aqui com o Flávio Rocha, um grande empresário brasileiro do setor varejista. Estamos aqui num evento promovido pelo Instituto Unidos Brasil, um jantar com vários empresários, e vai ter várias informações que vão ser divulgadas hoje. Flávio, o que você está achando do processo para 2023? Quais são as perspectivas que você está vendo deslumbrar? São boas, nebulosas? O que você está achando? Luigi, eu acho que nós temos que nos manter unidos e firmes para evitar, em primeiro lugar, que as reformas que nos custaram tanto sangue, suor e lágrimas caiam no vazio, retrocedam, né? Nós conseguimos fazer, com a liderança do Rogério Marinho, uma reforma trabalhista maravilhosa que fez com que o Brasil deixasse de carregar o triste recorde de ações trabalhistas do mundo, né? O Brasil, nessa reforma trabalhista, chegou a produzir 75% das ações trabalhistas do mundo. Esse cenário já começou a mudar. A reforma da Previdência também foi feita a duras penas. Temos que lutar pela administrativa, porque a competitividade de um país é diretamente proporcional ao peso do Estado que a sua economia produtiva carrega nos ombros. Então nós não podemos desanimar. Temos que lutar
pela melhoria do ambiente de negócios. Não podemos deixar aumentar imposto, porque nós já carregamos a maior carga tributária do mundo se levarmos em conta apenas o Brasil formal, porque não é verdade que o Brasil tem 35% de carga tributária. Nós pagamos, extraímos a duras penas 35% de carga tributária de pouco mais de 2/3 da economia, que é a economia que vende com nota e registra funcionário. Então nós já temos aqui uma carga escandinava. Temos cargas aqui dos maiores do mundo, que chega a 50% do Brasil formal. Então, aqui em torno do Rio, estamos aqui numa festa do Instituto Unidos Brasil, que é a nossa ferramenta, é a nossa cola, né, para nos manter juntos e atuantes. Você acha que o papel do Instituto na relação fazer com que os vários setores da economia, indústria, comércio, se unam cada vez mais para defender uma pauta comum? Sem sombra de dúvida, o Instituto Unidos Brasil foi uma quebra de paradigma num país onde a representação empresarial tinha se tornado meio disfuncional, quer dizer, cada um representando a sua fatia, a sua micropauta, a sua desoneração daquele imposto específico daquele setor. E o Unidos Brasil nos dá uma visão transversal, unindo você de serviços, nós sofredores do varejo, indústria, comércio, agro, né, todos os setores, junto com os trabalhadores, porque o conflito não é mais aquele antigo conflito de capital contra trabalho. Pelo contrário, o conflito aqui é dos pagantes contra os gastadores. É de um Estado inchado, que se nós não tomarmos cuidado vai inchar mais ainda, nos ombros de trabalhadores e empreendedores, que são os que pagam a conta, os que puxam a carruagem. Então, essa puxa de carruagem que você está falando, você acha que o novo governo vai entender as nossas perspectivas, nossa demanda para melhorar a situação econômica do país e o crescimento do país? Eu acho que o nosso papel é verbalizar, contar. Nós temos que reconhecer que o presidente Lula é talvez um dos políticos mais experientes do mundo, né? Ele não é um neófito como Petros da Colômbia ou o recém-eleito presidente do Chile, que eram líderes revolucionários que de uma hora para outra viraram presidentes. O presidente Lula tem uma grande trajetória, apesar de envergar as mesmas cores desses estatizantes aqui que nos cercam. É um político que passou por uma longa curva de aprendizado, passou pelos erros do governo Dilma, com todo o seu aprendizado. Então eu não acho que ele vá dar tiro no pé. Ele tem realmente o discurso, o proselitismo político, que é um discurso de pagante, mas ele sabe exatamente o custo da irresponsabilidade fiscal, sabe o custo de uma taxa de juros alta, sabe que o mal que será imposto principalmente aos mais carentes, uma volta de uma hiperinflação. Então acho que não vamos brincar com fogo. Você acha que não vamos retroceder com o novo governo? Eu acredito, como tenho essa deformação de todo varejista, que é sempre ver o copo meio cheio, né? O varejista que for pessimista deve mudar de ramo. Então eu tento manter essa minha deformação profissional do otimismo e acreditar que o que a gente está vendo aí na mídia é só proselitismo político. Não acredito que vá se transformar em consequência, porque esses políticos estão aí na equipe de transição, são políticos experientes e sabem o alto custo da irresponsabilidade fiscal. Muito bom, Flávio. Muito bom, obrigado pela entrevista. Obrigado. E Deus queira que tudo aquilo que você falou dê certo. Um abraço. Eu, para exportar uma tonelada de aço, eu tenho um custo Brasil de 16,2%. Mas o pior, que eu tenho que vender meu produto ao cliente com esses 16,2% adicionais. Eu nem sei como é que o Brasil é competitivo da forma que tem outros pontos que nos levam a ter eficiências competitivas. Então, na realidade, o custo do seu total é 1,5 trilhão.
dos quais os piores itens são tributário. Quando a carga tributária total era ao redor de 20 e poucos %, isso era mais ou menos tolerável. A verdade é que nós construímos um país em que praticamente, eu diria que intramuros, existe nas empresas um nível de competitividade razoável. Extramuros é quase impossível trabalhar. Gente, isso está se acumulando ano a ano. Boa noite, amigos e amigas. Estamos entrevistando hoje num evento importantíssimo que está sendo feito aqui no Monte Líbano, no Clube Monte Líbano, Nabil Naim, que vai informar qual é o objetivo desse evento, quais são as perspectivas para o ano 2023. O Instituto Unidos Brasil, por que está fazendo esse evento e qual é o objetivo disso, Nabil? Bom, Luigi, primeiro nós estamos num final de ano, um final de ano muito atribulado, um final de ano com muita confusão do ponto de vista aí, político, e eu acho que nós precisamos de paz. O Brasil precisa de paz, independente de quem ganhou o governo. Nós precisamos trabalhar bastante o ano que vem para trazer, principalmente para a nossa sociedade, uma tranquilidade para ela poder viver, para ela poder trabalhar e para ela buscar os seus objetivos. Então, primeiro a ideia de uma satisfação para os nossos associados, uma retrospectiva do que nós fizemos ao longo desse ano, lá em Brasília, com o apoio das entidades, principalmente com o apoio da Confederação Nacional de Serviços, e ao mesmo tempo que nós temos uma pauta importante para o ano que vem. A pauta primeiro da desoneração, depois tentar buscar a reforma tributária que atenda a nossa expectativa, que atenda a expectativa do setor que mais gera emprego no país, que é o setor de serviços e varejo. E hoje é um dia de confraternização. Aproveitando essa confraternização, com tantos empresários importantes, aí o Randon, o Daniel Randon, do grupo Randon, sugeriu, falou, puxa, Nabil, por que você não aproveita, faz um debatezinho para ouvir esses empresários falar sobre perspectiva de 2023. Então nós estamos fazendo uma festa de congressamento e aproveitando a cabeça desses grandes empresários para um debate com 3, 4 empresários, para a gente tentar entender como é que cada empresário de cada setor está vendo o ano de 2023. A gente espera que seja um ano... Viu a agenda do ano 2023, o que você está achando que vai acontecer? Eu acho que é uma... Nos primeiros 100 dias, nós vamos sentir qual vai ser o termômetro do novo governo. Eu sou normalmente muito otimista. Eu vejo que quem faz a história do país são os empresários. Se o governo entender essa mensagem que ele precisa dos empresários para gerar emprego e dar uma contrapartida para os empresários, eu acho que nós vamos decolar. Caso contrário, se a gente tiver ministros essencialmente políticos, não técnicos, que estejam preocupados, a gente sabe naquela famosa troca de dar lá, nós vamos regredir. E por isso que as entidades, junto com o Instituto, não tem que ter protagonismo, mas que todo mundo junto se unir. Tem que somar. Ninguém vai derrubar a sociedade civil, ninguém vai derrubar. Então o que nós precisamos é ter essa compreensão, juntar democraticamente, sem briga, sem nada. Nós convidamos o Geraldo Alckmin para vir para cá, ele mandou uma resposta muito educada, falou, Nabil, então logo a gente tome posse, pode nos procurar que nós temos o maior prazer de receber o grupo que você representa. Aí eu convidei o Haddad para vir, o Haddad muito gentilmente falou, tomando posse, é só você agendar com a nossa assessoria que nós vamos ter o máximo para a gente receber. 2 respostas de 2 convites que nós fizemos. O Patá hoje, que trabalhou pelo Partido dos Trabalhadores, ajudou o Lula, ele falou, Nabil, eu estou junto com vocês e vamos trabalhar junto. Então, eu estou otimista e quero acreditar de que o Brasil está acima de todos nós. Esse é o grande posicionamento. Quer dizer, nós estamos querendo mostrar ao governo que vier que nós estamos unidos e que estamos querendo que o Brasil vá para frente e não para trás. Eu acho que esse é o objetivo nosso, maior dos empresários que estão aqui presentes. Luigi, a nossa causa é Brasil. Eu sei que a tua também é Brasil. Eu estou hoje aqui com o Secov,
estou com gente da Associação Comercial, eu estou com a Abrainc. Nós temos hoje mais de 10 entidades prestigiando esse evento. E eu falava com 2 das entidades que eu citei agora, e eles estão entendendo que a nossa luta é uma só. Não adianta eu lutar isoladamente, nós temos que lutar junto. E o teu problema, todo setor tem que estar unido. O teu problema é o meu problema é o teu problema. E se a gente fizer isso, nós vamos ajudar a resolver os grandes problemas desse país. Deus te ouça. Um abração, Davi. Muito obrigado. Abraço e um bom ano a todos. Obrigado aí pela oportunidade e vamos estar muitos anos juntos ainda. Aí eu tenho um grande orgulho de ser teu amigo, meu amigo Luiz. Eu sei que meu orgulho é meu. É um grande batalhador. Vamos em frente. Boa noite a todos. Um grande abraço. Terminamos agora esse programa, onde nós estávamos no Instituto Unidos Brasil e ouvimos muitas coisas favoráveis ao trabalho. A união entre os empresários e os trabalhadores. Foi um evento muito importante. Obrigado pela sua atenção e voltamos na próxima semana no mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.